Arqueólogos egípcios revelaram fotos de uma misteriosa passagem de 9 metros. Autoridades de antiguidades não sabem ao certo para que propósito o corredor servia. Sempre pensei que a câmara mortuária do rei Khufu ainda não foi descoberta e acredito que existe uma grande possibilidade de que o túnel esteja protegendo algo. Apesar de ser uma das estruturas antigas mais estudadas e conhecidas do mundo, a Grande Pirâmide de Gizé ainda é um mistério. Há muitas perguntas sem resposta em torno de sua construção e propósito. Construção. Um dos maiores mistérios que cercam a Grande Pirâmide é como ela foi construída. Estima-se que a pirâmide foi construída em um período de 20 anos usando mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, sem o uso de tecnologia moderna. Existem várias teorias sobre como a construção foi alcançada, mas nenhuma evidência conclusiva. Propósito. O propósito da Grande Pirâmide também é um mistério. Embora se acredite que tenha sido uma tumba do faraó Khufu, não há evidências diretas para apoiar essa afirmação. Existem também várias teorias de que a pirâmide tinha um propósito religioso, astronômico ou mesmo extraterrestre, mas, novamente, nenhuma evidência conclusiva. Medidas. Acredita-se que a Grande Pirâmide esteja alinhada com os pontos cardeais da bússola, e muitas de suas medidas e proporções foram consideradas altamente precisas. No entanto, o significado dessas medições e seu propósito permanecem um mistério. Câmaras internas. Apesar das inúmeras expedições e estudos, ainda existem muitos mistérios envolvendo as câmaras. Dentro da Grande Pirâmide, algumas das questões mais intrigantes incluem o propósito do ar, a localização exata da câmara funerária e o significado dos vários símbolos e marcas encontrados dentro. Em resumo, o mistério duradouro e a grandeza da Grande Pirâmide continuam a cativar pessoas de todo o mundo, mundialmente. E recentemente, houve uma descoberta fenomenal. Egiptólogos anunciaram recentemente a descoberta de uma câmara anteriormente desconhecida no Grande Pirâmide do Egito, usando tecnologia avançada que usa raios cósmicos para escanear a antiga estrutura. A câmara recentemente descoberta, localizada acima da entrada principal da Grande Pirâmide, mede 9 metros de comprimento e 2 metros de largura. Embora o propósito desta câmara permaneça um mistério, sua descoberta lança uma nova luz sobre uma das estruturas mais enigmáticas do mundo antigo. Acredita-se que a Grande Pirâmide, também conhecida como Pirâmide de Khufu, tenha sido construída há cerca de 4.500 anos, durante o reinado do faraó da quarta dinastia, Khufu. A descoberta da câmara oculta foi possível graças ao Scan Pyramids Project, uma missão científica lançada em 2015 sob a autoridade do Ministério de Antiguidades do Egito. O projeto utilizou um conjunto de tecnologias avançadas de escaneamento, incluindo radiografia MUOS, termografia infravermelha e fotogrametria para criar imagens 3D do interior da pirâmide sem perturbar sua estrutura. Christian Grossi, professor de testes não destrutivos na Universidade Técnica de Munique e líder do projeto, disse que a equipe identificou 2 grandes calcários na câmara final, mas o que está por trás dessas pedras permanece desconhecido. Apesar das muitas tecnologias avançadas de escaneamento usadas para identificar a câmara, elas não podem revelar seu propósito original. Embora a descoberta da câmara perdida na Grande Pirâmide seja sem dúvida empolgante, é importante lembrar que ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. No entanto, com a ajuda de tecnologia avançada e o surgimento da IA, poderemos um dia desvendar alguns de seus segredos e obter uma compreensão mais profunda dessa antiga maravilha do mundo. Podemos finalmente ter estas respostas: quando eles foram construídos, como eles foram construídos, quem os construiu, e por que exatamente eles foram construídos? Os humanos eram capazes o suficiente para construir algo em escala tão grande, ou recebemos ajuda externa? E por que construí-lo era tão importante? Serviu a um propósito maior? No vídeo de hoje, levaremos você a uma viagem no tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que confundiram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-lo para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Localizada na zona dos cachinhos dourados de uma estrela bastante solitária e insignificante, a Terra dá as boas-vindas a Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes que já viveu neste planeta. Essa criança seria fluente em 8 línguas, faria cálculos integrais e diferenciais de cabeça e recitava todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a represa hidrelétrica,
a iluminação neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentou a engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também descobriria a frequência de ressonância da Terra, algo que não foi confirmado como correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é 80% diretamente responsável pela tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele perguntou se eles não eram transmissores gigantes de energia, um pensamento que coincidiu com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhou para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de dois polos magnéticos, a partir do qual uma energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos da América intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que exploraram a ionosfera para a coleta de energia. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas eis o problema. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que faz você se perguntar, Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este garantiu que teria 51% de participação na empresa, bem como 51% de participação nas patentes sem fio atuais e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho da parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo então, em uma recessão profunda, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia baseou-se na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambas oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. Sem fio eliminaria isso junto com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que cria um fluxo de receita entraria em colapso. O sistema elétrico inovador de Tesla tinha que ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era apenas diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos? Não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meras marionetes nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto fica para outro dia, e prometemos trabalhar nele em breve. Por enquanto, vamos voltar para Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. Por que então não tem nenhuma característica de outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito, encontrado na Câmara do Rei, continha a múmia de Khufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de tumbas. Você quer me dizer que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo e roubo? Certamente, algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com tal precisão que apenas a engenharia humana moderna pode combiná-lo. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numa mulita, os blocos marrons avermelhados que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos a quase 800 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide já estava coberto com calcário branco brilhante, polido, alisado e encaixado tão bem que parecia uma enorme peça de joia. Como eles conseguiram carregar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas, ainda me impressiona. Agora veja só, um tipo raro de granito chamado granito roça, também foi trazido de grandes distâncias, porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Aperte o quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir através deles. E adivinha? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma tremenda quantidade de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix,
The Pyramid Code. Arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vieram à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a árdua escalada até o topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide agora é ilegal, mas no final de 1800 um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao cume plano e instável. Ao chegar ao cume, um de seus guias observou que, quando ele levantava a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captavam um ruído estridente. Siemens então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Não muito tempo depois, o inventor foi matar a sede com um gole de vinho comemorativo e recebeu um choque elétrico de seus lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde estão localizadas as pirâmides, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o grande fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Até mesmo a própria forma da pirâmide leva alguns a acreditar que usinas de energia piramidais eram e são possíveis. Ainda assim, ainda há muitas perguntas sem respostas sobre as muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída no topo de um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio da Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura e, assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitado, limpo e virtualmente gratuito para todos no planeta, mas a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem o fez, mas você pode facilmente dizer que o motivo foi malícia. Imagine como seria o mundo hoje se a Tesla o tivesse implementado com sucesso. O pouso na Lua pode ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial pode ter sido anunciada e a sociedade humana pode ter estado muito mais à frente do que onde estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no Curioso Demais.